Um bom dia para todos. Estamos iniciando mais uma semana e finalizando mais um mês, nesse dia 31 de agosto. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos acompanhe com a graça do Seu Espírito, que nos foi dado pelo batismo e que nos acompanha e que nos esclarece as Escrituras e aquece o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus do Universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, estamos agora entrando na terceira fase, podemos assim dizer, da leitura diária do Evangelho nas semanas do tempo comum. Então, durante essas 34 semanas do tempo comum, a cada dia a igreja nos apresenta a leitura continuada dos 3 evangelhos chamados sinóticos. Então, nós iniciamos com a leitura continuada de principais textos do Evangelho de Marcos, depois entramos no Evangelho de Mateus, até o sábado passado, e a partir de hoje, desta semana, até o final do tempo comum, nós iremos fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, fazendo essa leitura continuada de textos fundamentais para termos esta visão completa, a visão dos 3 evangelhos que nos apresentam a pessoa de Jesus, o mistério do Verbo encarnado, através dos seus ensinamentos e através dos seus milagres, de tudo aquilo que ele realizou na sua vida pública. E hoje nós iniciamos esta leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao 30, onde nós podemos identificar 2 partes. No primeiro momento, do versículo 16 até o versículo 21, nós vamos encontrar esta proclamação solene que Jesus faz na sinagoga de Nazaré da sua missão. E a primeira coisa que se destaca é que Jesus não diz praticamente nada, mas faz a leitura do livro do profeta Isaías, o texto que se encontra no capítulo 61, os 2 primeiros versículos. Então, isso é muito significativo, quando Jesus, antes de dizer alguma coisa, ele faz a proclamação da palavra de Deus que está na Escritura e faz assim um resumo, podemos até dizer um resumo perfeito, uma síntese de tudo aquilo que será a sua missão, será a sua vida. Então, o que é que Jesus diz? Jesus diz, em primeiro lugar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou. E essa consagração, que se diz aqui, a unção, é justamente aquilo que faz de Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado, o Messias. Messias significa justamente o ungido. Então, ele ungido com o Espírito Santo e com uma finalidade, anunciar a boa nova aos pobres. E o que é esta boa nova? Aqui Jesus destrincha um pouco, claro que sempre como introdução e de forma sintética, proclamar a libertação aos cativos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então, essa a síntese que Jesus faz de toda a sua missão. Se nós formos lendo, como vamos fazer a partir de hoje, lendo todo o Evangelho de Lucas, vamos ver todas essas palavras de Jesus se realizando, se concretizando. A segunda parte desse Evangelho de hoje é quando Jesus relembra também, diante da reação do povo, de uma certa admiração, ele está na sua cidade, Nazaré, então vão dizer, mas este não é o filho de José? Então estão admirados como é que Jesus
tem tanta sabedoria, não é? Palavras de encanto que saem de sua boca. Então, no primeiro momento, eles se admiram de uma forma muito positiva, mas quando começam a tomar consciência que Jesus é ali, do meio deles, sem nada de extraordinário na sua origem humana, então começam a se escandalizar. E aí Jesus dá exemplos do Antigo Testamento, para dizer isso também aconteceu com grandes profetas do Antigo Testamento, e aqui cita Elias e depois Eliseu. Então, o próprio Jesus não se admira de não ser aceito e até de ser rejeitado entre os seus, na sua pátria, no seu lugar, conhecido como a sua cidade. E diz que as pessoas, diante dessa palavra de Jesus, que interpreta a reação de espanto deles, eles queriam levá-lo para um precipício, Isto queriam jogar Jesus naquele precipício, naturalmente com a intenção de matá-lo. E aqui, por isso que nós dizemos que esse trecho é muito importante, porque é a síntese do Evangelho, diz que Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho, não era ainda a hora da sua morte, mas no final do Evangelho, Jesus será de fato condenado à morte. Então, esse trecho, que dizemos que é quase uma introdução de todo o Evangelho, é muito importante. Porém, gostaríamos de retomar aquilo que une esses dois momentos, o momento da proclamação de Jesus, a partir do livro do profeta Isaías, e da reação do povo. É o que se encontra no versículo 21, quando Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, vamos dizer, a explicação que Jesus dá da Escritura, diante da expectativa do povo, diz que o povo estava com os olhos fixos nele, esperando o que ele ia dizer, qual era a explicação que ele ia dar daquele trecho da Escritura. E Jesus não faz um discurso sobre a Escritura, mas Jesus diz que a Escritura está se cumprindo, está se realizando. Então isso é muito importante na perspectiva de Lucas, que apresenta a história da salvação em três momentos. O primeiro momento, que é o Antigo Testamento, é anúncio. No Antigo Testamento são feitas as promessas de Deus. Tanto que Maria, no seu Magnífica, vai dizer que ele recordou-se de tudo aquilo que prometera a Abraão e a sua descendência. Então, o Antigo Testamento é o momento em que Deus faz as suas promessas, convoca, chama um povo para ser instrumento seu, para que todas as outras nações sejam abençoadas e conheçam o caminho que leva ao encontro da verdadeira vida, que se encontra de fato em Deus. Então, o Antigo Testamento é o tempo das promessas. O Evangelho é justamente o tempo da realização das promessas. Portanto, essa palavra de Jesus: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, Jesus é o hoje de Deus. Jesus é a realização das promessas, de todas as expectativas do Antigo Testamento. E também nessa visão de Lucas, o tempo da igreja, que se inicia justamente com os Atos dos Apóstolos, é o tempo do testemunho. Então nós diríamos assim, em poucas palavras: no Antigo Testamento se faz o anúncio, no Evangelho se realiza este anúncio, e a partir dali, quando Jesus ressuscita e envia os discípulos para a missão, então inicia o tempo do testemunho. O que Deus prometeu se cumpriu, e se cumpriu em Jesus. E disto nós somos testemunhas. E, portanto, nós estamos vivendo este hoje iniciado por Jesus. E Lucas, ele apresenta esta verdade do cumprimento das promessas nesse hoje, que ao longo do seu evangelho nós vamos ver quase como um refrão: hoje. Esta palavra hoje significa, que vem do latim, mas naturalmente é do contexto do Novo Testamento. Essa palavra significa este dia. Este dia é
o significado da palavra hoje. E, portanto, este dia é o momento presente, né? Um presente continuado. Por isso que nós fazemos parte desse hoje que Jesus anuncia. Então, como eu dizia, ao longo do Evangelho, nós vamos encontrar muitas vezes essa expressão. Eu vou lembrar aqui algumas, né, porque teremos oportunidade, né, nessas próximas semanas, né, até a 34ª semana do tempo comum, nessa leitura continuada do Evangelho de São Lucas. Mas, por exemplo, já no capítulo 2, no contexto do nascimento de Jesus, o que é que o anjo vai dizer aos pastores? Anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu-vos hoje um Salvador. Então vejam como esse hoje que Jesus proclama na sinagoga de Nazaré é o hoje iniciado já com a sua vinda a este mundo. Um pouco antes, né, do contexto de hoje, né, do capítulo 4, nós vamos encontrar, por ocasião do batismo de Jesus, né, quando Jesus sai das águas, então o céu se abre, desce o Espírito, né, como também nesse texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e se escuta uma voz, né, que é a voz do Pai, que vai dizer justamente, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, que é uma citação do Salmo 2, o Salmo 2, que é o solene momento em que o rei ele é entronizado. Então, nesta cerimônia da entronização do rei, se diz, né, eu hoje te gerei. Depois nós temos um episódio no capítulo 5 da cura do paralítico, né, que provoca até uma discussão, mas diante daquela coisa, né, maravilhosa, né, de Jesus ter curado o paralítico, então as pessoas também reagem e dizem, hoje, né, neste dia, vimos coisas estranhas. Também muito bonito, né, que vai na mesma linha, né, lucana, de apresentar a realização das promessas de Deus, a visita de Deus ao seu povo, é quando Jesus encontra com Zaqueu, né, estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Jesus, ao passar, vai ver Zaqueu, que está ali na árvore, e por 2 vezes se utiliza essa expressão hoje, quando Jesus diz, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. E depois, quando começou aquele zum, né, de críticas, Jesus diz, hoje entrou a salvação nesta casa. Então, também nesse episódio do Evangelho aparece a expressão hoje. E por fim, né, estamos já na conclusão do Evangelho, no capítulo 23, quando na cruz, né, Jesus vai se dirigir ao ladrão, né, que geralmente nós chamamos o bom ladrão, quando o ladrão vai pedir, né, que Jesus se lembre dele. Aí de novo nós vamos lá para aquelas palavras de Maria, né? Recordou-se, lembrou-se da aliança, das promessas que fizera Abraão e a sua descendência. E o bom ladrão, né, vai dizer, lembra-te, Jesus, quando estiveres reinando. E qual é a resposta de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a leitura do Evangelho de São Lucas, né, que nós começamos hoje, que nos apresenta, né, a vida de Jesus, o mistério da sua pessoa como o Verbo encarnado, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, nos leva a refletir, né, e renovar a nossa fé de que Deus não faz promessas que não se cumprem, né? Deus não nos engana, mas Deus vai realizando. E é preciso que nós acolhamos hoje, este hoje de Deus, para sermos hoje suas testemunhas. Então, que o Senhor nos conduza com o seu Espírito, né? Como ouvimos no Evangelho, esse Espírito que ilumina nossa mente, que aquece o nosso coração, que abre a nossa compreensão às Escrituras, como anúncio das promessas de Deus, mas também que nos faz acolher o Messias, que ele é a realização de tudo aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Então, que sigamos, né, a partir de hoje, com muita atenção,
essa leitura do Evangelho de Lucas para vermos como Deus vai realizando no hoje também da nossa vida as suas promessas para a nossa salvação. Então, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia neste hoje e até amanhã, se Deus quiser.